Neste vídeo serão apresentados o conceito de máquina virtual. Os itens abordados serão introdução, o que é uma máquina virtual, monitor de máquina virtual e algumas aplicações da virtualização. O conceito de virtualização remota os antigos mainframes, que deviam ser compartilhados por vários usuários em ambientes de aplicação completamente diferentes. Essa realidade da década de 1970 foi em grande parte superada nos anos de 1980 e 1990, com o surgimento dos computadores pessoais. No entanto, atualmente há uma onda crescente de interesse sobre as técnicas de virtualização. Para entender o ambiente virtualizado, é necessário definir dois conceitos: sistema operacional hospedeiro e sistema operacional convidado. O primeiro, sistema operacional hospedeiro, Hosting Operation System, refere-se ao sistema operacional nativo da máquina na qual ocorrerá a virtualização, ou seja, este é o sistema operacional que é executado diretamente sobre o hardware físico. O segundo, sistema operacional convidado, ou Guest Operating System, refere-se ao sistema operacional que é executado sobre o hardware virtualizado, isto é, o sistema operacional que é executado na máquina virtual. Então, o que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual, ou Virtual Machine, ou simplesmente VM, é uma implementação de um software que simula o funcionamento de uma máquina real. Isso significa que é possível utilizar mais de um sistema operacional em apenas uma máquina real, sem a necessidade de reboot ou mesmo outra máquina real. Uma máquina real é baseada em uma estrutura de hardware contendo CPU, disco de armazenamento, memória, rede, etc. Uma camada de baixo nível fornece os recursos desses componentes para o sistema operacional, que por sua vez o disponibiliza para as aplicações. Uma máquina virtual irá alocar durante a sua execução uma quantidade definida desses recursos. Ela normalmente emula um ambiente de computação física. Assim, as requisições de CPU, disco rígido, memória e rede citadas serão todas geridas por uma camada de virtualização, que traduz essas solicitações para o hardware presente na máquina. Essa gestão é realizada pelo chamado monitor de máquina virtual. O hipervisor, ou Virtual Machine Monitor, ou VMM, é uma camada de software entre o hardware e o sistema operacional. O VMM é responsável por fornecer ao sistema operacional convidado a abstração da máquina virtual. É o hipervisor que controla o acesso dos sistemas operacionais convidados ao dispositivo de hardware. Há dois tipos de monitores de máquina virtual. O tipo 1 é aplicado na camada entre o hardware e o sistema operacional convidado. O tipo 2 é implementado como um processo de um sistema operacional base. Sendo assim, essa VMM funciona como um processo de um SO chamado hospedeiro. Sabendo do funcionamento da máquina virtual, podemos falar um pouco de suas aplicações. Tradicionalmente, as companhias executam seus servidores de correio, web, FTP e outros em servidores separados, e em alguns casos com sistemas operacionais diferentes. Entretanto, isso exige um alto custo financeiro, energético e de recursos de hardware. Utilizando um servidor como uma máquina virtual, é possível reduzir a quantidade de máquinas físicas. Um único servidor virtualiza diversos outros, simulando seus comportamentos, mas utilizando apenas um recurso de hardware. Assim, para a rede externa, os servidores virtuais funcionam como um real. Outra aplicação das técnicas de virtualização é o desenvolvimento de software. O uso de ambientes virtuais na área de desenvolvimento de software tem dois objetivos principais. O primeiro é fornecer a praticidade de testar e validar um software em diferentes sistemas operacionais com configurações e versões diversas. O segundo é criar ambientes isolados para que uma falha no software que está sendo desenvolvido não comprometa o sistema operacional na máquina hospedeira, já que o sistema virtualizado pode se recuperar copiando os arquivos de outra máquina virtual. Outra aplicação seria a utilização da virtualização em PCs. Esta funcionalidade era conseguida utilizando o chamado Dual Boot, onde na inicialização do computador se definia qual o SO a ser carregado. Assim, sempre que fosse necessário alterar entre um sistema operacional e outro, devia-se reiniciar o computador e esperar que ele carregasse. Utilizando máquinas virtuais, isso ocorre de forma diferente.
Para exemplificar, mostraremos agora como inicializar um sistema operacional convidado utilizando o software Dropbox. Vamos mostrar agora como funciona o VirtualBox. Como foi dito no início do vídeo, o VirtualBox funciona como um aplicativo em outro sistema operacional. Nesse caso aqui é o Windows, que é o sistema operacional hospedeiro. Vamos abrir o VirtualBox, que abre a janela. Aqui é possível ver a configuração dessa máquina virtual, que nesse caso tem um Ubuntu. Aqui eu posso adicionar outro sistema operacional, eu escolho o tipo, a versão, e aqui eu vou configurar como eu configurei aqui a memória de vídeo, o tamanho do disco rígido, placa de áudio, tudo. Então, configurada a sua máquina virtual, basta inicializar. Após o logotipo do VirtualBox, a inicialização ocorre da mesma forma como se tivesse numa máquina real. Aqui está a tela de login do Ubuntu. Para concluir, falaremos um pouco das vantagens e desvantagens. Vantagens: a falha de um software não prejudica os demais serviços. A redução de custos é possível de ser alcançada com a consolidação de pequenos servidores em outros mais poderosos, reduzindo a energia e os custos necessários para manter o sistema. Ferramentas autônomas podem realocar recursos de uma máquina virtual para outra. Desvantagens: se o sistema operacional hospedeiro tiver alguma vulnerabilidade, todas as máquinas virtuais que estão hospedadas nesta máquina física estarão vulneráveis, já que a VMM é uma camada de software. Os ambientes virtuais necessitam ser instanciados, monitorados, configurados e salvos, e esses são os maiores contratempos na implementação da virtualização. Atualmente, não existem métodos consolidados para medir o desempenho de ambientes virtualizados. No entanto, a introdução de uma camada externa de software entre o sistema operacional e o hardware, ou seja, a VMM ou hipervisor, gera um custo de processamento superior ao que teria sem a virtualização.